Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 34, e o versículo 7 diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meus irmãos, meus amigos ouvintes da Palavra de Deus, esse versículo é interessante quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabe o que é interessante nesse versículo? É que nós que tememos ao Senhor, você que teme ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, meu querido. E o anjo do Senhor acampando-se ao redor, ele te livra. Sabe quando muitas das vezes algumas coisas que era para ter acontecido com você não aconteceu? E lá na frente alguém falou, aquele dia assim, assim, ainda bem que você não estava lá, porque aconteceu tal coisa assim, assim. Na verdade não é ainda bem, foi o Senhor que livrou você de estar naquele lugar ou naquele dia. Ou o Senhor que livrou você de chegar mais cedo naquele lugar. Ou seja, quando nós tememos o Senhor nos livra de muitas coisas, né? A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, ou seja, temer são aqueles que se preocupam em um bem-estar ou aqueles que se preocupam com as coisas de Deus. Quando você teme ao Senhor, automaticamente isso é recíproco. Quando você procura temer ao Senhor, ou seja, se preocupar com as coisas do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, o Senhor é recíproco que o Senhor também ele vai se preocupar com você. Então, meu querido, nós não perdemos nada em se preocupar em fazer a obra do Senhor. O Senhor, ele vai nos livrar. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia conta a história de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele se preocupava em buscar o Senhor 3 vezes ao dia. E por ele fazer desta forma, houve uma certa feita que os seus próprios amigos tentaram condenar para tirar ele, né, da presidência de estar de frente com o rei. Então acusaram a ele que ele estava buscando outro Deus. Os irmãos conhecem bem essa história, que eles fizeram um apanhado dizendo para o rei: ó rei, vamos fazer um decreto, aquele que adorar outro Deus e não a ti, que não prostre diante de ti, que seja jogado na cova dos leões. Fizeram um apanhado para pegar Daniel. Só que Daniel temia ao Senhor. Daniel ele servia ao Senhor. Daniel se preocupava em fazer a vontade do Senhor. A Bíblia disse que esses homens fizeram, para resumir a história, só porque você já entendeu que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, ou daqueles que fazem a vontade do Senhor e livra eles, foi o que aconteceu com Daniel. A Bíblia disse que fizeram um apanhado lá e o rei ficou até meio cabisbaixo, porque ele gostava muito de Daniel, e colocaram Daniel dentro da cova dos leões. Só que mal sabia aqueles que acusaram Daniel, mal sabia que Daniel era protegido pelo Senhor. Meu querido, quem é protegido pelo Senhor, quem é protegido pelo anjo do Senhor, nada acontece a não ser que Deus permita. E mesmo se Deus permitir, Deus vai fazer haver uma porta de escape para que ele não padeça. No caso de Mesaque, Sadraque e Abednego, Deus podia ter livrado eles da fornalha de fogo ardente? Podia. Só que Deus permitiu que eles entrassem na fornalha, e lá dentro da fornalha o anjo do Senhor os livrou de ser queimado pelo fogo. Assim como o Senhor livrou Daniel de ser morto pelos leões famintos. Meu querido, você não perde nada em fazer a vontade do Senhor. Você não perde nada em temer ao Senhor. Ou seja, em outras palavras, você não perde nada em se preocupar em fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor vai te livrar de todo mal que vier à sua frente, à sua esquerda ou à sua retaguarda. O Senhor vai te livrar de todo mal, meu querido. Você há de conviver comigo, você há de conver comigo, que muitas vezes você era para ter acontecido algo em sua vida e não aconteceu. Mas não aconteceu porque era uma obra do destino? Não. Entenda e creia, não aconteceu porque você teme ao Senhor. E para você temer ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em agradar ao Senhor, o Senhor te livrou de algo que era para ter acontecido e não aconteceu. Comigo mesmo, muitas vezes aconteceu. Uma certa feita eu bati com um carro
e era para ter morrido. Todo mundo que passou lá no local do acidente falou: essa pessoa morreu. Mas por que não morreu? Eu era temente, servia ao Senhor como ainda sirvo Ele. O Senhor me livrou de uma morte e eu não morri. Quem conhece essa história, as pessoas mais próximas de mim, da minha família, sabe que o acidente era para eu ter morrido nesse acidente. Mas eu não morri, porque o anjo do Senhor estava ao meu redor e me livrou de uma morte. Então, se você procura fazer a vontade do Senhor, você teme ao Senhor, o Senhor vai te livrar de muitas das coisas. Digo ainda, quantas vezes o Senhor te livrou e você nem percebeu, mas foi o Senhor que te livrou de algum mal que poderia ter acontecido com você. O Senhor te livrou porque você é temente a Ele. Então, meu querido, nós que servimos ao Senhor, nós só temos a ganhar em temer ao Senhor. O dicionário diz que temer é se preocupar. E eu quero até acrescentar, se preocupar com o quê? Se preocupar em fazer o querer e a vontade do Senhor. A Bíblia conta a história também de Pedro. A Bíblia diz que Pedro foi lançado numa prisão por Herodes. E qual era a ideia de Herodes? A ideia de Herodes, depois das festas, era pegar Pedro e matar ele, ou seja, degolar ele, era para matar. O plano, o projeto que Herodes tinha para com Pedro era matar ele. Só que tem uma coisa, Pedro temia ao Senhor e o Senhor guardou na prisão, ou seja, Herodes podia ter matado Pedro assim que pegou ele, mas não. A Bíblia disse que Herodes colocou ele em uma prisão, mas eu quero entender que não foi Herodes que colocou ele numa prisão. Foi Deus que permitiu que Pedro fosse preso. E por enquanto Pedro estava preso na prisão, a Bíblia disse que a igreja intercedia por ele para o Senhor o livrar da morte. Ou seja, até a igreja já sabia que Pedro ia morrer, que Herodes ia matar ele. Mas a Bíblia diz que através da oração de intercessão da igreja, também eu quero entender, por Pedro temer ao Senhor, o Senhor livrou ele da morte. Como o Senhor livrou ele da morte? A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá na prisão onde Pedro estava e soltou ele da prisão, quebrando as algemas. Os guardas não fizeram nada e Pedro saiu andando e foi até onde o povo de Deus estava intercedendo por ele. Então, meu querido, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu quero deixar para você bem claro, se você teme ao Senhor, e se preocupa em fazer a vontade do Senhor, meu querido, Deus, Ele vai te livrar de muitas erradas, ou como diz o ditado popular, de muitas roubadas. Deus vai te livrar de alguns perigos que possa acontecer lá na frente. Deus vai te livrar, porque você teme a Ele. Então nós só temos a ganhar em temer ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, o Senhor se encarrega de mandar um anjo para nos proteger, para nos livrar de todo mal, meu querido. Muitas das vezes, coisas simples acontecem no dia a dia com a gente, que poderia ser coisa pior, mas Deus nos livra. Quantos, você mesmo que está ouvindo essa palavra, quantas vezes você andando pelas ruas, você tropeça em alguma pedra, pisa de mau jeito, e ali tem muitas pessoas que acontece isso, e pisa de mau jeito e dá uma distorção no pé e fica ali uma semana de molho, porque houve uma distorção, destroncou o pé. E quantas das vezes Deus te livrou de alguns tropeção e não aconteceu nada, você consegue se equilibrar e voltar ao normal e andar e não acontece nada com você. Foi sorte? Não, foi Deus que te livrou, meu querido. Você teme a Ele, o Senhor te livra. E por que algumas vezes aconteceu e Deus não me livrou? Porque foi permissão de Deus. Tudo o que acontece nas nossas vidas, nós temos que entender que é permissível, ou seja, é a permissão de Deus. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar de todos os males dessa vida. Mas vai haver algumas vezes que Deus vai permitir que algum mal aconteça a nós. E se algum mal acontecer a nós, o anjo do Senhor não está nos protegendo? Não. Foi que Deus permitiu.
nós devemos crer, confiar que Deus está no controle de tudo. Meu querido, continue temendo ao Senhor. Você só tem a ganhar. O Senhor vai te livrar de muitos perigos dessa vida. Então a palavra para você nessa semana é essa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Então, que Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. E faça essa palavra aí mais adiante. Muitas pessoas podem estar precisando de uma palavra igualmente essa. Deus abençoe. O meu canal é @jere_ ou @jeremias1967. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana do Senhor. E vamos crer que o anjo do Senhor vai nos proteger de todo mal. Deus abençoe.